Os três são importantes, mas qual que tem maior influência se fosse para você escolher? Depende qual é a tua especialidade. Qual é a tua indicação? Sabe? Por exemplo, assim, quando eu chego para dar aula de implantodontia, a galera fala assim, tem algum implantodontista aqui? Qual anestésico a galera de implanto mais gosta? Aí você fala assim, mas por quê? Aí a resposta é, porque é bom. Não, porque é bom não pode ser resposta. Porque é bom. A resposta é a liposolubilidade, porque ela tem a maior potência e ela consegue maior penetração óssea. Beleza. Aí uma amiga minha é odontopediatra. Ela usa, eu falei assim, pô, qual é o anestésico que você usa? Ela usa articaína. Eu falei assim, cara, você está gastando dinheiro. Ponto. Sim, é um bom anestésico? Bom. Cara, eu tenho uma pesquisa de preço de anestésico no Rio de Janeiro. Uma caixa de lidocaína custa de 75 a 80 reais. Uma de articaína está na faixa de 125 a 135 reais. Então ela tá gastando um valor muito excessivo, falando que tubé de vidro, ela está gastando um valor muito excessivo para fazer uma coisa que a lidocaína resolveria. Aí muita gente fala assim, ó, a MEP é o melhor anestésico. Por quê? A MEP sem vaso, beleza, 30 a 40 minutos de duração. Isso é importante a gente saber. O anestésico tem a menor vasodilatação, é a MEP. O anestésico tem a maior vasodilatação, é a BUP. Tá? Isso aí está literalmente no rodapé do Malamed. Então, assim, se eu anestesiar com uma MEP sem vasoconstritor, 30 a 40 minutos de efeito anestésico na polpa, né? Então, assim, eu consigo fazer. Quando eu adiciono o vaso a mepivacaína, amigão, ela fica igual a lidocaína, sendo que 20 reais mais barato. Cara, então não tem muita coisa. Então, assim, depende muito de qual a sua especialidade. O Malamed ele fala que você tem que ter de 2 a 3 tipos de anestésicos no teu consultório. Uma outra divergência dos autores é essa também. Divergência entre aspas, o Malamed já mudou isso também na última versão. A bupivacaína é o melhor anestésico para cirurgia, por causa do tempo e porque você diminui os efeitos analgésicos. Tem 2 artigos que ele cita de 2005, um de 2005 e 2 de 2008, da endodontia. O que eles falam? Que a bupivacaína, após 24 horas, ela aciona as prostaglandinas. Então você tem um aumento da inflamação no local da cirurgia. Como é que você evita isso? Anti-inflamatório no pré-operatório. Então, assim, a bupivacaína é indicada na cirurgia, desde que você faça um anti-inflamatório no pré-operatório. Então, assim, é muito relativo quando vai ser bom, quando vai ser ruim. A articaína é o que vem mais perdendo os mitos, né? Na edição, até a 4ª edição, se falava que a mepivacaína podia causar metabolonemia. Hoje em dia, só a pilocaína tem esses estudos. Mudou. Na 6ª edição, ele fala que os estudos atuais provam que a articaína não pode causar metabolonemia. Então, na última edição, só a pilocaína acontece. Falava-se muito que a articaína causava parestesia, porque ela é a 4%, tudo. E aí tem uma discussão assim, de uma página na última edição dele e usando os artigos do Pogel, que é o cirurgião bucomaxilo da universidade, que o Malamed trabalha, que é um cara, se não me engano, o 2º ou 3º que mais publica no mundo da cirurgia. O Pogel fala isso, que assim, tem vários estudos que provam que a lidocaína tem mais parestesia que a articaína. Porque assim, a parestesia, às vezes, a gente não está vendo o nervo. A anatomia é variável, então você às vezes pode encostar no nervo e causar uma parestesia. Não é a solução anestésica que causa isso. Um outro mito que falava da articaína, que você podia anestesiar vestibular, o palato estava anestesiado. Qual é a anestesia que mais dói? Palato. Só que assim, o Malamed já muda isso na 4ª edição, página 58, primeiro parágrafo. A articaína, ela não consegue ter essa anestesia, efeito de penetração no palato. Então assim, ela é muito boa para osso, mas assim, você vai ter que anestesiar o palato. Assim, se for inferior, deve ir. Só o palato. Né? Mais ou menos, a gente acaba tendo que infiltrar um pouquinho da lingual. Isso aí não tem muita coisa não. Mas na maxila, que seria muito mais porosa, ele não tem esse efeito. Fala isso. Não, página 58, 4ª edição do Malamed. A 4ª edição de 2001. Então assim... então já caiu por terra esse negócio de atravessar o outro lado. Se a galera falar isso, tipo, recurso neles. Então assim... O Andrade não fala isso não.
Não. O Andrade fala que ele tem boa penetração, mas ele também não especifica. É assim, tem boa penetração. O Malamede, ele bota os artigos. Sempre, tipo, você olha os artigos do Malamede, são quase uma página. E ele cita no texto quais são os artigos que falam isso. Então, assim, se o livro é de 2001, o artigo acho que deve ser de 98, 99, 20. E a MEP, na faculdade, a gente divide a MEP para Endo. Então, o melhor, tipo, isso falando com a galera da Endo mesmo. A Endo hoje em dia gosta de articaína, por causa da boa penetração. Cara, eu vou falar assim, eu tinha o maior preconceito com a arte. Eu tinha o maior preconceito com a arte. Porque você fala, cara, cacho, não sei o que lá. Mas assim, tipo, eu dou uma clínica que são bem simples. E assim, quem faz são os graduandos. Tipo, tipo, tem 2 residentes e a galera da graduação. O que a gente faz? Bloqueia a corticaína. Cara, a sua odontosecção, que tecnicamente você tá lá na polpa, lá, e cara, eu tive vários problemas com isso, de fazer odontosecção, o paciente tinha dor. Você vai lá, infiltra, entra pulpar, que dói. Cara, depois que você faz a articaína, ligão, você pode fazer 4 divisões do dente. Indicaria mais a lido do que a MEP, em termos de custo, porque tanto que até assim, mudar os cálculos anestésicos na 5ª e na 6ª edição. Antes disso, que era de 2001, eram iguais. A MEP e a lido eram iguais em miligramas por quilo. Tá 7 por... A MEP tá 6,6 e a lido tá 7. A MEP você pode menos do que a lido hoje em dia. MEP. R$20 mais caro, em média. É melhor se usar se fosse em vaso, né? Só. E assim, a odontopediatria, assim, eu não entendo nada de criança. Absolutamente nada. Mas os odontopediatras que eu converso, hoje em dia eles estão pedindo o lido, com vaso constrictor. E eles não usam mais MEP. Hã? Usa lido, né? Tipo, eu conversei com várias pessoas, tipo, e galera que já dá aula mais de 20 anos, Rodrigo, a gente não usa MEP, ó. E o livro do Andrade indica muito MEP sem vaso constrictor. Na cirurgia não existe usar MEP sem vaso. Tá? Uma coisa que muita gente falava, paciente com hipertiroidismo. Era contraindicado usar qualquer vaso constritor adenérgico. Na última edição, a Malamede já libera. Tá? Mas bota um valor menor. Não, 0,04 miligramas. Tá? Então, assim, tipo, vai mudando com pesquisa. Tá? Isso, então, só na última edição do Malamede, ele cita que você pode usar o paciente com hipertiroidismo 0,04 miligramas de epinefrina ou qualquer vaso adenérgico, né? Vaso constritor adenérgico, para paciente com hipertiroidismo. Tá? Então, assim, muda pela literatura. Nas 5 primeiras ele falava que não. Tá? Vamos voltar porque eu tenho que lembrar que eu estou. Beleza. Infraorbitário. Tá? O infraorbitário, a gente muda um pouco. Tá? Qual é a vantagem de eu fazer anestesia do infraorbitário? Alguém que faz infraorbitário? Por que, gente? Porque pode acertar o olho? Não, não dá para acertar o olho. Mentira. Não dá. Na verdade, assim, qual é a indicação do infraorbitário? Não dá não. Não, porque tecnicamente ela é igual, é a mesma coisa que você vai fazer no médio. O local de penetração vai ser o mesmo. Só que o que o infraorbitário vai anestesiar? O médio e o anterior. Então o infraorbitário vai anestesiar nervo alveolar superior médio, mais nervo alveolar superior anterior, mais pálpebra inferior, asa de nariz e lábio superior. Então, além desses 2 nervos, ele vai anestesiar asa de nariz. Você quer mexer no anterior, ele vai anestesiar no posterior, anestesiar muita coisa. Não, ele anestesia aqui, ó. Então, mas se você anestesiar o médio, ele vai sentir a mesma coisa. Ele vai ficar com o lábio também anestesiado. Mas até a pálpebra. Mas, cara, é muito... Não vou falar que é imperceptível, mas é muito sutil. Muito sutil. Tá? Mas qual é a vantagem disso?
você tem que fazer a exodontia de 2 elementos. Eu tenho que fazer do lateral e do segundo pé. Tecnicamente, eu teria que fazer a primeira perfuração aqui, a segunda perfuração aqui, 0,9, 0,9. O intraorbitário, eu preciso de 0,9 a 1,2 ml para anestesiar isso tudo, com apenas uma perfuração. O que o paciente questiona para a gente? O incômodo da perfuração. Então, com uma perfuração você resolve isso. Só que o que muda no intraorbitário? Obrigatoriamente, agulha longa, 27, podendo usar 25. Tá? Então, na verdade, você consegue anestesiar o maior grupo de coisas para fazer o procedimento. Tecnicamente, igual ao médio. A diferença é o tamanho da agulha, que você vai entrar um pouco mais alto. Tá? E assim, muita gente fica com medo do olho, né? Porra, ele vai perfurar. Eu falei, nem se você quiser muito. Agulha longa, 27 é o quê? O calibre? 27 é o calibre. 25 ou 27 é qual usar. É o mesmo calibre. É. Penetração. 32? Oi? Não, era 32. A gente vai falar. É o próximo. Mas você não botou até 30, não? Nem 32? Não, 32 é o quanto você tem que entrar no maxilar. Você entra... Mas o calibre normalmente é 25 e 27. Não, na verdade 32 é a média, assim, 35 é a média que a gente tem, mas tem agulhas de 32, é o calibre. Desculpa, calibre a gente só tem esses 4. O 32 é o tamanho da sua agulha, que é longa. E da curta? Da curta você pode, em média, 2,5. A longa, ela tem em média 3,5. Só que quando a gente fala do... Calma, deixa eu chegar aqui no maxilar, eu vou falar. No maxilar, a penetração é de 30 milímetros. Com mais 2 de margem de segurança, vai ter 32 milímetros. Tá? Penetração... A minha chama central, não tem que ser essa anestesia. Calma. Deixa eu falar. Daí, quanto da agulha que entra nessa longa? Isso que eu vou falar agora. 16 milímetros. Tá? Para penetrar no intraorbitário, eu preciso penetrar com 16 milímetros da minha agulha. Porque, na verdade, você não tem um parâmetro de agulha. Estou falando 2,5, a média. O Prado bota 2,5. O Malamed mostra que você pode ter de 19 ponto alguma coisa. E tem um erro nessa técnica, a gente vai falar aqui. A tendência de todo mundo é entrar muito próximo ao osso. E aí você vai ficar abaixo do intraorbitário. Quando você faz essa técnica, você tem que afastar 0,5 dos dentes e entrar o mais reto possível, para você conseguir acertar o intraorbitário. Uma boa pergunta: quantos milímetros você tem da margem orbitária ao forame intraorbitário? Eu também achava isso ridículo, até que a prova da aeronáutica perguntou em 2010. Mas para se lutar muito, né? A nossa pra... A gente se ferra, Deve né, ser cara? o quê? Hã? Deve ser 10. Ridículo. Pode chegar de 6 a 8 milímetros. Margem do forame. E modifica, né? De 6 a 8 é o que a literatura da anatomia fala. Tá? Mas assim, o Malamed nem cita isso. Tá? Então, assim, esses procedimentos aqui, essas anestesias, eu vou anestesiar dente, osso, tecido mole, periósteo, tá? Eu consigo anestesiar isso com esse tipo de anestesia. Porém, quando a gente vai trabalhar em palato, eu preciso, além de anestesiar isso aqui, anestesiar o palato. Tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer o palato. Meu palato parece um dente, mas tudo bem, gente. Dá para entender mais ou menos. Sete, 8. Vamos lá, no palato, a gente vai ter que anestesiar 2 nervos dependendo do local que a gente quer trabalhar. Para anestesiar central, lateral e canino, eu vou anestesiar entre os meus centrais. Passem a língua entre os centrais de vocês. Vocês sentem um aumento de volume? Ali fica o forame incisivo, onde vai emergir nele o nervo naso-palatino. Ou,
como já caiu na prova do município do Rio de 2012 ou 2011 agora. Nervo esfenopalatino. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, que o forame incisivo ele fica em cima e o nervo incisivo ele fica embaixo. Tá? Tem essa diferença. E anestesia, para anestesiar a mucosa de primeiro premolar até terceiro molar, a gente vai anestesiar no canal palatino maior o nervo palatino maior. Tá? Então, peraí, se eu fizer essa anestesia, então, no meio do esfenopalatino, eu vou estar anestesiando de incisivo a canino? Isso, da mucosa palatina. Mas aí no caso de um lado e de outro. Então, no livro, ele fala que é unilateral. Porém, você tem um forame que vai emergir os dois por aqui. Se você está entrando aqui, é lógico que toda a bateria anterior você vai ter. Tá? Mas eles falam unilateral. É que eu tenho que dar toque, ser de um lado ou do outro, né? Não. Mas é bilateral, não tem jeito. Vai trabalhar de canino a canino. O nervo palatino maior também tem outro nome. Nervo palatino anterior, que é o nome mais antigo. Tá? Mas o Malamed, na 6ª edição, ainda cita ele. Mas para se eu quiser isoladamente, anestesiar acidente, eu também posso fazer Então, isso aqui é o que a gente fala de bloqueio de nervo. Aí sim você pode chamar de infiltrativo, porque você está anestesiando localmente. Você pode chegar aqui e anestesiar atrás do incisivo lateral. Isso é uma técnica infiltrativa. Não, eu chamo de técnica infiltrativa. É. Até porque dizem que essa anestesia dói muito, né? Por quê? Por quê? Você tem pouco tecido, uma quantidade de anestésico que você joga, por isso o incômodo é bem maior. Tipo, a região posterior, por que, assim, uma das explicações, por que o alveolar superior e posterior incomoda menos que o anterior? Porque você tem mais tecido, então o anestésico consegue se difundir melhor por ali. Você fez a pergunta do incisivo central, por que o incisivo central dói mais? No livro de anatomia do César Costa, fala assim, quanto mais anterior dos dentes, mais células perceptivas de dor eu tenho. Então, assim, se eu tentar anestesiar o incisivo central, dói muito, fora isso que eu não posso perfurar a cavidade nasal, por isso que o anestésico sai. Pode infiltrar passando a região do lado central? Pode, tecnicamente pode. Uma vez eu preferi. Não, mas você direto, sangra. Adulto faz isso. É, porque a criança Você sabe se mexer, era um bebezinho, ainda bem que era na paisagem, eu tava fazendo especialização. Aí sangrava por trás do. Sangrando, calma, vai parar. Fica apertando, aí eu fiquei calma, mas cara, é muito pequenininho. Não, mas adulto acontece muito isso. Não, mas eu já vi um caso na minha sala de uma menina e não foi com criança, não. É adulto direto. Eu fui estar no hospital lá pela faculdade, todo mundo perfurava. Mas tem uma coisa assim, tem uma questão de prova já da aeronáutica também, de o que quando você realiza um procedimento de cirurgia ortognática, qual é a região que mais sangra? É quando você vai mexer aqui. Não, sangue é pra caceta. É a mesma coisa, a gente está entrando e perfurando aquela cavidade. Tá? Mas o que eu posso evitar? Eu não necessariamente preciso fazer em cima do central. O alveolar superior anterior, eu anestesio na altura do canino. Na prega que fica próximo ao canino, a penetração da agulha naquela região. E aí você vai bloquear toda a região anterior. Ou eu posso entrar entre os premolares com uma agulha longa e fazer o inferbitário. Então eu tenho duas opções. Sim, quanto mais para trás, menor dor. Às vezes você anestesia o alveolar superior posterior, o paciente fala assim, mão de anjo. Me dão mal, ele sabe que aquela região não vai doer. Caraca, ele sempre fala isso. Cara, quando faz isso pra mim, eu falei, obrigado. Eu vou contar a verdade. Você fica como? Se sentindo aqui. Cara, hoje é meu dia. Anestesiou pra você se sentindo. Então, mas eu sempre falo assim, a senhora tem filho? Assim, tenho. Como é que ele fala as notas da prova pra senhora? Você sempre fala da mais alta para mais baixa. É igual anestesia. Você anestesia primeiro em cima, que é mais tranquilo. Qual é a última anestesia? Palato. Que dói. Dói palato? Dói. Por quê? Porque tem pouca
Então, dói pelo seguinte, a seguinte coisa. Foi bom que só tem mulher, deixa eu me lembrar disso de infância. A mãe de vocês no colégio, ela encadernava o caderno de vocês com o quê? Contact. Imaginem que... Alguém tem caderno aí? Show. Ah, bichinho. Contact. Hoje em dia você não vê mais isso. Vou perder a parte. Cadê? Imagine que essa capa dura aqui fosse o osso palatino. E a nossa mãe botou o contact que fosse a mucosa palatina. Você pega uma seringa com água, e toda criança fez isso, né, cara? A aula estava chata, o que o cara fazia? Ficava furando o contact. É isso que a gente faz quando a gente... Só que a gente não deixou de ser criança. Só que agora a gente está armado com uma seringa. A gente entra com a seringa embaixo do contact. Quando a gente aperta, o que acontece com o contact? Insufla. É isso que a gente faz com o palato. Como é que você pode evitar isso? E aí não é uma técnica antiga não, tá no Malamed desde a primeira edição. Comprimir. Eu entro com o cabo de espelho, numa mão, o cabo de uma pinça, pressiono a região. Cotonete. Só que o cotonete ele é muito friável. O Malamed mostra o cotonete. Agora faz com o cotonete que a gente comprar aqui. Cara, quando você apertar o cotonete vai ter que ser. Então, assim, cotonete, né? Deixa só aquela... cara, vamos baratear a sua coisa. É o cabo de espelho, você não vai ter cabo de espelho. Mas sabe por que eu já faço com cotonete? Porque é com cotonete que eu passo na anestesia do toque. Ela tem de criança. É, que a gente fala, cirurgião é gás, amigão. Ah! Não, já tá ali o cotonete. Mas assim, você compra cotonete da marca Cotonete. Não compra do tio Luiz aqui não, porque o tio Luiz você aperta a massa, cara. Não tem jeito. Então se você pressionar lá com cotonete, com qualquer instrumental, isso é que o meu palato feio. Imagina que é a palatina do lateral. Eu pressiono. Quando eu pressionar, o que vai acontecer com a mucosa? Vai esquemiar, vai ficar branca. Quando ficar branca, você vem a 45 graus, anestesia. Na verdade, aqui eu preciso... Isso, aonde está branco. Eu preciso de 0,3 a 0,4 ml. Então, assim, pressionei, ficou branco, entro a 45 graus, anestesia, 0,3 a 0,4, tiro o meu carpulho, espero um tempinho e removo o meu cabo de espelho, removo o meu cotonete. O que você está fazendo com isso? Você não vai deixar que o palato descole muito rápido. Se o palato não... Obrigado. Se o palato não descolar muito rápido, o paciente não sente dor. Então, o Malamed já mostra isso há muito tempo, assim... Cara, eu sempre falo para os meus alunos, aposto um café, você vai conhecer a tia Alice, lá o café da tia Alice é horroroso, porém, é o café mais próximo, que o paciente não vai sentir dor, e não sente. Hã? Pô, essa eu nunca tinha nada. Tem, é porque a gente não aprende. Mas ninguém faz, cara, porque assim, não é com você. Pra quem já tomou anestesia no palato, eu já tomei, dói muito. Fazer o siso, cara, dói muito. Assim, anterior, cara, eu não tomei, mas assim, já todo mundo fala que dói. Eu não vou querer saber se dói ou não, eu já sei que dói. Tá? Então, assim, sim, me perguntar, Rodrigo, o que você prefere, anestesiar nasopalatino ou infiltrativa? Eu prefiro fazer infiltrativa. Por quê? Porque eu vou ter duas vantagens. Eu vou anestesiar a mucosa e, em segundo lugar, eu vou ter vasoconstricção em volta do dente que eu vou descolar. Tá? Se eu anestesio nasopalatino, eu vou ter anestesia. Porém, quando eu encostar o meu sindesmótomo para descolar, vai começar a sangrar aquela região. Uma coisa importante aqui também. Quando eu indico o nasopalatino, não em todas as situações. Muita gente fala isso, anestesia nasopalatino. Você pode anestesiar o nervo nasopalatino, tudo bem. Mas qual é a indicação de você anestesiar aqui dentro do forame incisivo? Quando você for realizar o tratamento de mais de 2 elementos. Tá? Canal palatino maior também dói um absurdo. Quando eu vou indicar? Quando eu for realizar o tratamento de mais de 2 elementos. Exemplo, vou descolar o palato para fazer um canino que está ali. Aí sim me obriga a fazer os 2 nervos. Tanto o nasopalatino quanto o palatino maior. Não é assim, um uso comum para anestesia nessa região. Porque imagina assim, você está entrando ali e o nervo está saindo ali. Então, na verdade, o exemplo do canino.
Para você conseguir tirar um canino do palato, alguém que já tirou o canino do palato? Não, ninguém tirou. Quando você tira o canino do palato, o paciente ele tem uma parestesia. Porque o que você faz aqui com o naso palatino? Você descola ele todinho, você secciona ele. Só que aqui, essa região, o paciente não sente incômodo nenhum. Literalmente nem sutil, é imperceptível para ele. Tá? Então você não tem grandes problemas de lesar esses daqui, esses ramos terminais. Para fazer então anestesia, 0,3 a 0,4 ml, agulha curta, 27 ou 25, tá? E quanto de penetração? É muito variável, né? Porque depende da espessura da mucosa palatina do teu paciente. Em média, de 2 a 3 milímetros. O palatino maior, a mesma coisa. De 3 a 4 ml, agulha curta, 27 ou 25, de 2 a 3 milímetros de penetração. Tá? Para a técnica infiltrativa atrás de cada dente, a mesma coisa. Agulha curta, 25 ou 27, 2 a 3 milímetros, de 3 a 4 ml. Pode falar. Anatomia variável. Se o paciente tiver reabsorção óssea, você vai penetrar. Cara, a minha dica é, nunca entra ali. Entra no canino. Cara, eu penetrava muito isso quando estava no começo de faculdade, né? Eu tava no hospital, como é que a anestesia aqui? Faz em cima do dente. Cara, cansei de perfurar fossa nasal. Sangrou só algumas vezes. Mas, cara, como o paciente relatava assim, quando ele faz isso aqui, o que está acontecendo? Tem anestésico saindo pelo nariz. Mas eu já vi casos na faculdade do aluno foi anestesiar e o jato saindo assim pelo nariz. Aquilo estava errado. Por quê? Todas essas técnicas, o bisel da agulha tem que estar voltado para o osso. Em todas as técnicas. Tá? Menos de uma que eu vou falar lá na frente. A quinose. Em todas essas aqui, bisel voltado para o osso. Mas esse que estava saindo era anestésico? Porque ele botou muito para fora. Então, já tava. Mas só porque o bisel estava errado? Não, o bisel eu tive certeza que estava errado, porque quando ele botou, era um jato de anestésico. Se fosse para trás, era uma dor do paciente, no máximo ia gotejar, mas anestésico era jato. Talvez você estava falando por conta do ducto que a gente tem. Não. O cara conseguiu vazar, perfurou. Não, mas ele chamou para tirar a dúvida ainda. Ele, pessoal, acho que tá saindo um pouco. Falei, tá saindo muito. Tá saindo muito. Ali, essas siglas ali, você botou o quê? Nervo, forame incisivo. Forame incisivo, nervo nasopalatino ou nervo esfenopalatino, palatino maior ou palatino anterior, que é pouco usado hoje em dia. Só um pouquinho, né? Porque o cara não prova. Perguntando o tempo de ação do anestésico tópico. 5 minutos, pronto, isso não é assim. Cara, então, o Malamed ele não fala. Não. Eu ia até citar isso do anestésico tópico. Acho que tinha citado. Então, cara, isso o Malamed não cita o tempo que fica anestesiado. Não. Não é mentira, porque é o seguinte, o Malamed fala o seguinte, 1 minuto na vestibular, 2 minutos no palato. Porque o palato é mais espesso. PKA do anestésico tópico, 3,5. Tá? Quanto que ele anestesia? De 2 a 3 milímetros. É só para penetração da sua agulha. Tá? Uma outra coisa de penetração de perfuração com agulha. No máximo de 3 a 4 perfurações. Tá? Não mais do que 3 a 4 perfurações com a mesma agulha. Tá? Anestésico tópico. Tem um estudo no Malamed de 2002 que ele fala o seguinte, o anestésico tópico ele é efetivo, bem efetivo no vestibular, porém pouco efetivo no palato, pela espessura do palato, e no alveolar inferior e no lingual. Por quê? O que a gente tem aqui na altura do segundo molar? A gente tem a saída do ducto da parótida. O anestésico tópico só funciona se você tiver seco em contato.
o ducto sai por aqui, a saliva vem e vai umidificando aquela região. Então, esse estudo de 2002 que ele cita, por esses dois motivos, a vestibular funciona muito bem, só que palato e alveolar inferior lingual a gente não tem essa efetividade tão grande. Mas ele não fala de tempo de ação, não. Tipo, o tempo de ação ele fala 1 a 2 minutos. Não, mas tempo que demora pra fazer, pra iniciar. Então, 1 a 2 minutos. Por isso que ele cita lá. Tá? Porque eu até tinha colocado 3 minutos, como se não me engano. Então, assim, até porque se a gente pensar aqui, ó. Segundo molhou. Então, mas não, mas assim, se a gente pensar o seguinte, o pKa é dele de 3,5. O menor pKa de solução anestésica a gente tem de 7,6. O que mostra? Quanto menor o pKa, mais rápido o início de ação do anestésico. Se 7,6 demora 1 minuto e meio para fazer efeito, 3,5 ia ser muito mais rápido. Esse eu posso garantir, no Malamed não tem esse tempo aí. Tempo de início de ação. Quando ele fala 1 minuto no vestibular, 2 minutos no palato. Tá? Uma vez na faculdade, foi anestesia, foi anestesia, foi hemolaço, perigoso. Aí depois ela ficou com trismo. Depois da anestesia. Cara, é incomum. É muito incomum, é muito comum você fazer no alveolar inferior. O que é comum no alveolar superior é o paciente sentir a mandíbula anestesiada. Porque o paciente vai estar deitado e a proximidade ali também é muito grande. Ou se estiver completamente deitado, o paciente fica às vezes com um globo ocular, com uma diplopia momentânea, porque o anestésico, a gravidade faz com que ele desça. E o alveolar inferior, trismo. É comum. A quinose também é comum ter trismo. Mas você vai indicar a quinose quando o cara está com trismo. Mas uma das coisas... O Malamed lista 3 coisas da complicação da quinose. Paralisia facial, edema e trismo. Só que trismo geralmente é a maior indicação de você fazer. Porque, tecnicamente você pode fazer a quinose como técnica de mandíbula. Eu quero fazer todos, pode fazer. Dá certo, mas assim, ela não é o que a gente preconiza no dia a dia. Mas dá certo. Mas quando acontece o trismo, tem problema? Tem postura do nervo, por exemplo? Ou não necessariamente? Não. Trismo é muscular. Trismo é um travamento muscular. Tá? Uma outra coisa aqui. Vamos partir para a mandíbula. Alguma dúvida em maxila?